Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora à página 56 do quinto livro, o item 43 do nosso material didático, os anabatistas e a independência dos Estados Unidos. Bom, irmãos, o que nós temos estudado até agora para nós chegarmos, olha, o ano 1791. Já são 274 anos da Reforma. E vocês observaram na história que a perseguição está diminuindo aos poucos. Alguns países, como a Inglaterra, ela praticamente acabou com a perseguição. Nós vimos que próximo dos anos 1700, depois que os protestantes mataram reis ingleses, né, acabou que os protestantes se aliaram ao rei da Holanda, ok? Que ele invadiu a Inglaterra e aí ele colocou aquela filosofia holandesa. Assim os anabatistas foram soltos das cadeias, ok? Ficaram livres. Então, isso ali próximo do ano 1700. Bom, o que mais que eu falei com vocês na última aula? Vocês viram também que as igrejas anabatistas, tendo mais liberdade, e começaram a registrar igrejas. Então eu falei para vocês que no ano de 1708, foi registrada a primeira igreja anabatista na Inglaterra, talvez a primeira no mundo, em 1708, ok? Só aí já quase 200 anos depois da Reforma Protestante, né? Que a Reforma Protestante manteve a perseguição. Bom, 1608, né? 1708. E falei também que próximo dessa época, John Wesley, viajando para os Estados Unidos para fazer um trabalho pela igreja anglicana. Lembre-se que a igreja anglicana acredita em purgatório, né? Ou seja, era um pagão completo. Viajando num navio, cada 5 navios um afundava. John Wesley estava apavorado, com medo de morrer, e ouviu dizer que tinha um grupo de moravianos num navio que estavam cantando louvores a Deus alegre, não estava nem aí se o navio ia afundar ou não. Ele foi, e segundo a descrição dele, ele ali conheceu Jesus, tá bom? Então, e deu origem à igreja metodista wesleyana, ou seja, deixou de ser protestante e passou a ser anabatista. Então, antes ele era um anglicano metodista. Metodista não era bem uma igreja na época, era só um grupo de estudo, tá bom? Ele, sendo metodista, fazendo parte desse grupo, acabou conhecendo os anabatistas, tá bom? Isso também próximo de 1708, ok? E depois falei com vocês de alguns avivamentos que estavam acontecendo na Suécia. Teve um momento, o avivamento revivalista, ou seja, as igrejas anabatistas começaram a ter liberdade, e principalmente um avivamento na Alemanha, que ocorreu exatamente nessa época, próximo do ano 1700, quando um grupo de anabatistas, fugindo da perseguição católica na República Tcheca, como é fronteira com a Alemanha, chegaram na Alemanha, na Saxônia, ficaram lá nas terras daquele conde Zinzendorf, que era um homem de bom coração, né, era chamado, fazia parte do chamado pietismo, e acabou que ele deu liberdade àquelas pessoas para eles viverem ali e pregar o evangelho. E como a liberdade estava crescendo no mundo, 1730, né, eles enviaram missionário para o mundo todo, para a China, para a Índia, também para os Estados Unidos, mas enviaram para os esquimós. Foram formadas igrejas entre os esquimós, que fizeram um trabalho maravilhoso. Bom, agora nós chegamos no ano 1791. Bom, a perseguição tem diminuído, tá bom? Mas nos países católicos ela não mudou nada. Nos países protestantes, como a Inglaterra, ela diminuiu consideravelmente. Mas agora, no ano 1791, próximo do ano 1800, o que acontece? Vai ter um momento assim que é fundamental para encerrar em definitivo a perseguição. Então, começa nos Estados Unidos. Eu falei com vocês das bruxas de Salem. Foi em 1692.
quando os quando os protestantes puritanos mataram um pastor anabatista e 2 membros da igreja dele. O pastor foi morto enforcado, e no julgamento foi só perguntar se os filhos dele eram batizados. Quando ele respondeu só o maior, ele falou, né, eles falaram, sério, é anabatista, pode matar. Ele foi enforcado, tá bom? Isso nos Estados Unidos, na história conhecida como Bruxas de Salem. Bom, 1791 da era cristã, o que acontece? Vocês viram aquele filme O Patriota, do Mel Gibson? Ali ele conta a história da guerra de independência dos Estados Unidos com a Inglaterra, tá bom? E essa guerra de independência, a conclusão dela, as pessoas que assumem a direção dos Estados Unidos, eles vão fazer a sua Constituição, ok? Vão fazer a Constituição, e o que eles vão querer se livrar? Isso vai estar acontecendo, irmãos, nos Estados Unidos e na Europa. Presta muita atenção nisso. O que eles vão querer se livrar? É da ação da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Para vocês verem o sentimento que a humanidade tem em relação ao cristianismo. Os historiadores, quem estuda história, né? Os cientistas, às vezes o povão não, mas os cientistas, os historiadores, eles têm uma visão horrível do cristianismo, porque eles pensam que isso é cristianismo. Então observe um comentário, né? Em 1776, 4 de julho de 1776, as 13 colônias americanas assinaram a independência, que resultou na guerra que durou até 1781. Em 15 de dezembro de 1791, a primeira emenda à Constituição americana dizia, ou seja, eles se tornaram independentes da Inglaterra e os Estados Unidos agora é um país livre. Então ele fala assim, do que nós temos que nos livrar? Então ele colocou o seguinte, o Congresso passa a ser impedido de, primeiro ponto, estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião. Segundo, proibir o livre exercício da religião. Por quê? Porque tinham pessoas morrendo nos Estados Unidos, anabatistas morrendo, né? As Bruxas de Salem, está lá a história. Teve um pastor anabatista que foi morto lá. E teve muitas outras perseguições. Bom, e também prossegue, limitar a liberdade de expressão, limitar a liberdade de imprensa, limitar o direito de livre associação pacífica, limitar o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. Ou seja, ele coloca uma série de limitações que ele fala, olha, isso o Congresso não pode fazer. Isso faz parte da Constituição americana, o Congresso não pode fazer. Primeira coisa que não pode fazer, olha, é colocar uma religião oficial. Porque exatamente nos países da Europa, todos eles tinham uma religião oficial. Até hoje, a Alemanha é uma religião oficial. Quando você arranja um emprego na Alemanha, ele já te pergunta a qual religião você pertence. Eu sou luterano, dá aqui o CNPJ da sua igreja, tal. Ou então eu sou católico, dá o CNPJ da sua paróquia, tal. Ou se for outra igreja, o dízimo já sai em conta da pessoa. Tá bom? Porque é uma religião oficial, até hoje na Alemanha é isso. A Inglaterra até hoje tem a sua religião oficial, apesar que o príncipe Charles juntou a religião oficial dele, que cultua os mortos anglicanos, uma série de grupos lá esotéricos, né, na posse dele, né? Pois bem, então eu considero significativo os Estados Unidos tomarem essa decisão. Bom, tem um ponto aqui da história que nós temos que explicar, né? Que a história diz o seguinte, quem organizou os Estados Unidos e conseguiu essa independência foi a maçonaria. Não? Foi a maçonaria. E a maçonaria, ela tem essa política de não perseguir. Eu estou explicando isso para vocês, que alguns podem dizer para vocês, mas o cristianismo foi beneficiado pela maçonaria, então a maçonaria é boa, porque a maçonaria ela fez a independência dos Estados Unidos e ela fez a Revolução Francesa. É verdade, os historiadores falam isso. E aí eles dizem, olha, e a maçonaria nos dois casos ela acabou com a perseguição.
Bom, o que, que nós respondemos a isso? O que, que eu respondo? Eu falo o seguinte: porque a tática da maçonaria é diferente da tática que vinha da Igreja Católica e das igrejas protestantes. Essas queriam matar. A maçonaria, a finalidade é corromper. A maçonaria, o que eu vejo na história, os envolvimentos de maçons que a gente estuda, eu recomendei aquele livro para vocês, Centelha em Restolho Seco, ele dá pergunta, rastro de sangue ou rastro maçônico? Ele fala de como a maçonaria investe em igrejas. Então a finalidade da maçonaria não é matar, é corromper. Tá bom? Então, por isso que ela não era a favor de perseguição aos cristãos. E certamente isso é uma estratégia mesmo do inferno. Vai ter que chegar uma hora em que a igreja vai ser testada, tá bom? Na sua teologia, no seu ensino, já que o apóstolo Paulo diz que vai haver apostasia, ou seja, se vai haver apostasia, o mais provável é que a igreja esteja num certo momento de liberdade e agora vamos discutir as doutrinas. E a igreja vai fazer o quê? Muitas pessoas vão acabar adotando uma heresia. É isso que está profetizado. A apostasia é isso. A apostasia principalmente está ligada à doutrina da salvação, a doutrinas essenciais. Ok? Se a pessoa abandonar essa verdadeira doutrina, então ela perde a salvação. A apostasia é isso. Bom, então é assim que eu explico essa questão. Se alguém quiser colocar a liberdade aqui como algo positivo que a maçonaria fez, não. E a maçonaria, ela realmente é contra a perseguição, porque a estratégia dela é corromper, é entrar nas igrejas, né, e corromper as pessoas. Ok? O comentário prossegue. Os anabatistas que eram perseguidos tiveram uma confirmação dos seus direitos nos Estados Unidos, o que também beneficiou os judeus. Em paralelo, na Europa, os franceses iniciam a sua revolução. A guerra de independência está acontecendo nos Estados Unidos, e os franceses, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando para acabar com a monarquia. Tudo obra da maçonaria. Tudo mudando estratégia. Não vamos mais matar os cristãos. Vamos dar um tempo para eles respirar e vamos corromper eles. Né? E na história, se vocês lerem aquele livro, né, que eu indiquei para vocês, e tem outros também, vocês vão encontrar os missionários que vinham aqui para o Brasil, por exemplo, os missionários protestantes, eles abriam uma loja, um templo maçônico e um templo protestante. Fosse protestante batista, protestante presbiteriano, todos eles, né, sempre financiados pela maçonaria. Então a estratégia da maçonaria é essa, não é matar, é corromper. Ok? E nós ainda temos essa notícia muito estranha, né, que o atual Papa, ele foi anunciado, o seu nome foi anunciado como Papa primeiro no site da maçonaria e depois no Vaticano. O site Rainha Maria até reclamou disso, como que os satanistas sabem antes dos católicos quem é o seu Papa. Então, quem conhece a profecia, conhece a história, sabe o tempo que nós estamos vivendo, sabe o que está acontecendo, né?